Certo, mas como que é que a gente aprende as coisas então? Como que a gente aprende qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo. Primeiro, a gente viu que não precisa ter talento, não precisa ter dom. O que precisa é de interesse, prática e repetição. De novo, até você ficar bom. As informações, quando a gente está aprendendo qualquer coisa, tudo na nossa vida, elas são armazenadas no nosso cérebro. E para buscar essas informações, elas são feitas através de conexões entre os nossos neurônios, que são as chamadas sinapses. Quanto mais a gente pratica e quanto mais a gente repete, mais rápido essas informações navegam e a gente fica capaz de falar de uma maneira mais fluente. Essas informações, essas buscas sendo feitas de uma maneira mais rápida, você vai falar mais rápido. O que acontece é que quando a gente está aprendendo qualquer coisa, essas buscas são mais devagar. Então, isso faz com que você precise pensar muito antes de falar, é isso que faz com que você precise pensar muito antes de falar, é isso que faz com que você precise prestar muita atenção quando alguém está falando e você não está entendendo. Quanto mais exposto, quanto mais repetição tiver, mais essas conexões vão ficando fortes e cada vez mais você vai compreendendo melhor, cada vez mais você vai falando melhor, escrevendo melhor e todo esse processo de aprendizagem vai ficando mais fluido. E para deixar essas conexões mais rápidas, o que eu preciso fazer? Como que eu faço para que essas memórias sejam guardadas na memória de longo prazo? Existem duas maneiras, dois tipos de estudos quando a gente fala de idiomas. Tem o estudo intencional e o estudo não intencional. O intencional, como o próprio nome diz, é aquele estudo que você vai sentar, você vai pegar sua caneta, seu caderno, seu papel, borracha e vai estudar ali com bastante foco e atenção. Você vai fazer anotações, você vai fazer pesquisas, você vai se questionar, você vai, enfim, buscar materiais diversos para aprender, o que é diferente do estudo não intencional, que é muito pouco falado quando a gente fala de idiomas e que é fundamental para você aprender. O estudo não intencional é aquele tempo que você vai passar assistindo um vlog, um vídeo no YouTube, você vai ouvir podcast, você vai ler um livro na boa, tranquilo, sem nenhuma pressão, você vai escutar uma música, enfim, é completamente diferente. Você vai passar o tempo com o idioma, só que você não vai precisar daquele tipo de atenção quando você faz um estudo intencional, sentado, focado. Tá aqui, você vai passar tempo com o idioma e não vai nem perceber que isso é um estudo. Com certeza, isso é um ponto fundamental na aprendizagem de idiomas. Então você entendeu como o nosso cérebro guarda as coisas, você entendeu quais são os tipos de estudo e você vai evoluir, só que você vai chegar num ponto que muito rapidamente você vai achar que não está mais evoluindo. Isso acontece no estudo da curva da aprendizagem, que diz que no começo a gente aprende muito mais rápido e atinge esse platô muito mais rápido, tá? A gente aprende rápido, num curto espaço de tempo, só que evoluir a partir daí fica um pouco mais difícil. Isso é para qualquer coisa, tá? Seja tocar um instrumento, seja para o idioma. Então, por idioma isso acontece por quê? No início, as principais palavras que são usadas, elas se repetem muito. Então, faz com que no começo a gente absorva essas palavras que se repetem e sinta que teve uma evolução. Mas conforme a gente vai passando mais tempo, a gente vê que fica mais difícil, porque outros temas, eles não se repetem tanto, certo? E é isso que a gente vai precisar trabalhar para evoluir e sair desse nível que a gente fala, eu parei de evoluir, eu desisto, etc. Não, o que você precisa fazer para passar desse nível é passar mais tempo com o idioma e se desafiar. Passar mais tempo com o idioma é tanto do jeito intencional quanto do jeito não intencional. Então, você vai precisar passar tempo estudando, se dedicando, sentando com lápis, caneta e borracha na mão, certo? Mas você também vai passar o tempo não intencional, que é escutando podcast, que é escutando música, que é vendo vídeo, que é escrevendo, que é conversando com pessoas. Você vai precisar passar mais tempo com o idioma e assim você vai ter contato com novas palavras, novas expressões e se desafiando, certo? Conforme você vai partindo para conteúdos um pouquinho mais difíceis, você vai precisar de um pouco mais de atenção, você vai precisar de um pouco mais de paciência para entender o que está acontecendo, tá? Então, isso é fundamental para você passar essa linha do platô na curva de aprendizagem. Então, depois de falar da curva de aprendizagem, tem uma outra curva, que é a curva do esquecimento. Você sabia que o nosso cérebro usa 20% de toda a energia do nosso corpo? 20% é só do nosso cérebro. Agora, imagine se tudo a que a gente é exposto durante o dia fosse absorvida pelo nosso cérebro. Tudo. Seria um caos, a gente não ia aguentar, a gente ia ficar louco. Tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, tudo que você viu, tudo o que você ouviu, sentiu, tudo ia ficar passando pela sua cabeça durante o tempo todo. Tudo.
imagina o que ia acontecer, imagina como não ia ser. Então, você não pode reclamar da sua memória, na verdade você tem que agradecer por isso acontecer, certo? Mas tem um jeito de você memorizar aquilo que você quer memorizar, aquilo que é importante, que você precisa memorizar. Hermann Ebbinghaus, que é o autor da curva do esquecimento, ele mediu qual que era a velocidade com que a gente se esquece das coisas. Então ele fez um teste. Ele separou palavras aleatórias, sem nenhum tipo de conexão, para ninguém ter alguma ligação com alguma palavra. Então eram letras sem nenhum tipo de ligação com alguma coisa. E ele percebeu que poucos minutos depois do que a gente aprende alguma coisa, a gente se esquece. E ele representou nesse gráfico aqui, ó. Então, em 20 minutos a gente já esqueceu 60% do que viu, certo? Então, imagina quando você estava estudando para uma prova no colégio e durante a aula você fala, tô craque, aprendi tudo, prestei atenção, agora sim. E aí no dia seguinte ou no dia da prova você não se lembrou de nada. É por causa disso. Em 20 minutos você vai esquecer 60% do que viu. E em um dia, 80%. 80% do que você viu, você vai esquecer em um dia. E agora, como que a gente resolve esse problema? O que tem que fazer? Então, eu apresento para vocês as repetições passadas. É com elas que você vai colocar na sua memória de longo prazo o que você quer aprender. Então, ao invés de você rever somente daqui uma semana, daqui 15 dias alguma coisa, você vai colocar no seu plano de estudos que depois de um dia você vai rever, depois de 3 dias você vai rever, 6, 15 e assim por diante. O que acontece é, quanto mais você repete em um intervalo de tempo específico, mais o cérebro toma essa informação como importante e coloca na sua memória de longo prazo. Então não vai ter esforço. O que você vai precisar fazer é uma revisão tranquila nesses períodos, certo? O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que as suas conexões, as suas sinapses sejam muito mais rápidos. Finalmente você consiga falar, ler, compreender o que estão falando de uma maneira mais natural e fácil, certo? Então, como encontrar o tempo necessário para que o aprendizado seja específico? Então, eu falei que você precisa passar mais tempo que idioma e você precisa repetir bastante, certo? Só que no nosso dia a dia, ou a gente tem muito tempo para estudar no colégio, a gente precisa ir para a faculdade, a gente tem que trabalhar, muita gente tem filho, tem que cuidar do cachorro, tem que ir na academia, é tanta coisa, né? Que a gente acha que não tem tempo para estudar idioma. Mas, ladies and gentlemen, introducing you o tempo morto. O que é o tempo morto? O tempo morto, ele é diferente de tempo livre. Tempo livre é aquele domingo à tarde que você está em casa, não tem nada para fazer. O tempo morto é, na verdade, quando você já está fazendo algum tipo de atividade, mas consegue colocar aprendizagem de idiomas no meio. Então, por exemplo, quando você está no trânsito, você pode escutar um podcast, você pode falar sozinho. Quando você está no chuveiro, você pode escutar uma música e cantar. Quando você está em casa, você pode falar sozinho, certo? Então, são aqueles períodos de tempo que a gente nem dá bola para ele, a gente nem pensa que pode ser usado de uma maneira um pouquinho mais eficaz. O que significa esse tempo morto nos nossos estudos? Ele entra com estudo não intencional. O que a gente precisa é passar o mais tempo possível o idioma. E esse estudo não intencional precisa ser pelo menos 65% do que a gente estuda do idioma no dia, certo? É ele que vai fortalecer o que você já sabe, é ele que vai te trazer palavras novas, é ele que vai fortalecer as conexões, é ele que vai fazer com que você passe mais tempo e aprenda mais rápido. E isso é totalmente negligenciado quando a gente está estudando um idioma. A gente pensa que só tem que pegar o caderno ali e ficar fazendo exercício de gramática. Não, a gente tem que usar e passar muito tempo em contato com o idioma, certo? Com o tempo morto, você nem sente que está estudando. E isso é muito verdade. Você vai estar escutando coisas que você gosta, você vai estar falando de coisas que você gosta. Então, o tempo morto é fundamental e você tem que usar muito eles para a sua aprendizagem de idioma, certo? E para que tudo isso funcione, siga um método. Você precisa passar muito tempo em contato com o idioma. Isso vai fortalecer tudo que você já sabe e vai aprender coisas novas. Você vai ter que se divertir nesse processo. Você tem que usar técnicas e seguir um plano de estudos. Então, o que você vai ver no treinamento do guia de idiomas é exatamente isso. Como passar mais tempo,
como você encontrar tipo de materiais para você se divertir e aprender, técnicas que poliglotas usam para aprender idiomas, seja para memorizar palavras, seja para melhorar a pronúncia, enfim, você pode e deve usá-las. Enfim, você pode e deve usá-las e seguir um plano de estudo, com tudo detalhado o que precisa ser feito para você atingir o seu objetivo, tá? E, óbvio, você precisa manter essa rotina de prática, essa rotina de repetição, essa rotina de muita repetição. É isso que você precisa ver para aprender qualquer coisa.